Olá, seja bem-vindos aqui no canal Ativa Gospel. Você vai ouvir um testemunho de uma jovem que foi arrebatada em espírito ao inferno. Ouça esse testemunho impactante. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de deixar o seu like, pois assim você nos incentiva a trazer mais conteúdos. Fique com o testemunho. Que Deus abençoe você e toda a sua família. A jovem começa o seu testemunho assim. Vou começar o meu testemunho falando sobre a conversão dos meus pais na Igreja Pentecostal Cristo Reina. Na época de suas conversões, eu tinha 12 anos e acompanhava os meus pais para ir à igreja. Aos 13 anos, decidi entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E comecei a cantar no grupo de louvor da igreja. Estava todos os dias com os meus pais no culto, mas não sabia o que era uma vida convertida sinceramente. Continuava falando palavras erradas e arrumando confusão na escola com as meninas. Os meus pais não davam testemunho em casa e discutiam quase todos os dias por causa da televisão. O meu pai queria assistir filme e a minha mãe queria assistir novela. Os meus pais eram o exemplo para minha vida. Tudo o que eles faziam em casa, na minha concepção, estava certo. Eles diziam que sabiam o que era certo e o que era errado para mim. Se os meus pais tivessem dado testemunho de verdadeiros cristãos, eu teria sido uma cristã verdadeira por observar os seus modos de vida e querer aprender. Aquelas discussões dos meus pais, para mim, eram normais. Já estava acostumada e na escola fazia a mesma coisa. Eu discutia com as alunas da minha classe e agredia elas, apesar de ser uma cristã. Em uma noite, eu tive um sonho. Uma pomba gigante voava por cima da minha casa e ela dizia: "Não estou me agradando com seu modo de vida. Coloque a sua casa em ordem." No dia seguinte, sonhei o mesmo sonho e falei para minha mãe. Ela não soube explicar e no terceiro dia sonhei o mesmo sonho e falei para o meu pastor. Ele disse que o Espírito Santo queria me usar e pedia um conserto de minha parte. A igreja onde eu congregava é um ministério voltado para o louvor e a adoração. Ter ensinamento é raro e o pastor não é daqueles que cobram a santidade. Isso se refletia na vida dos meus pais e de toda a igreja. 3 anos se passaram e eu com minha família ainda congregávamos nessa igreja. Não houve mudança em mim e não sentia uma diferença. Eu era uma daquelas adolescentes ímpias. Antes de ir à igreja, se eu deixasse de ir à igreja ou parasse de fazer a obra, os membros e o pastor me chamariam de desviada. Mas a verdade é que nunca me converti, apenas era uma obreira participante da igreja. Estava andando na rua e Deus usou uma mulher que não é da minha igreja. Onde eu congregava, não tinham pessoas usadas daquela maneira. Aquela mulher se aproximou e disse: "Deus irá lhe fazer uma atalaia dele." Estava com 3 anos de ministérios e não sabia o que era conversão. Agora, com 16 anos, as promessas de Deus chegaram para mim. E foi o que aconteceu. Eu ouvi uma voz suave quando estava no meu quarto. Eu fui ao encontro de Jesus que me esperava e entramos no inferno. Lá no inferno, eu vi um homem rico que ardia no fogo. O Senhor Jesus mandou aquele homem dizer o porquê estava ali. E ele disse: "O meu dinheiro me prendeu nas coisas materiais. Quanto mais eu tinha, mais eu queria gastar com luxo, prazer e as mulheres. Eu não tinha tempo de ir à igreja por causa do dinheiro que me trazia bem-estar. Viajava pelo mundo e nunca me lembrei de Deus. O dinheiro era mais importante para mim do que Jesus. O meu dinheiro me fez esquecer de Deus e impediu a minha salvação. Preferi a riqueza passageira da terra ao invés da riqueza celestial eterna. Não há esperança para quem desce a esse lugar." Contemplei no inferno o sistema carcerário que parece com celas de prisões das cadeias da terra. As almas são torturadas dentro de suas celas. Elas estão aguardando o juízo final, vivendo em uma dolorosa tortura. Jesus disse: "Serva, o pecado do mundo aprisiona as pessoas. Quem não sacrifica os desejos da carne e não mata o pecado que está na carne, virá para esse lugar." Fale para os desviados que caíram na fé, refletirem sobre as suas vidas, analisar desde quando começaram a jornada e ver onde errou e caiu para recomeçar de onde parou.
No mundo há muita divisão entre cor, raça, povos, religiões, ricos, pobres, línguas, e não há união entre eles. Em minha igreja não há união para me adorar. Até o inferno faz o seu papel de unir pobres com ricos, e todos os povos, línguas e religiões, todos estão unidos neste lugar de tormento. Jesus me mostrou pessoas no inferno que endeusavam os seus dinheiros e bens materiais. Contemplei pessoas que tinham poder aquisitivo na terra e influências como presidentes, juízes, governadores, rei, rainhas, imperadores, bancários, empresários. Todos esses não ajudavam os pobres e, quando morreram, não levaram nada, deixando tudo na terra. Esses foram esquecidos quando morreram. Tanto rico como pobre no inferno não existe superioridade. Todos esses homens deixaram os seus bens e as suas fortunas milionárias, e agora todos estão em um lugar de miséria eterna. Um deles gritou dizendo: "Eu daria toda a minha riqueza na terra para viver uma vida miserável lá. Eu queria voltar para a terra e ser a pessoa mais desprezada lá do que ficar nesse lugar de tormento. Deixa-me voltar à terra, Senhor, e ser um mendigo, comedor de lixo, mas não me deixe ficar aqui." Fale para as pessoas da terra não se apegarem com o dinheiro e ajudar os pobres. Ao ver aquele homem implorando para voltar à terra, foi tão triste. Eles se arrependem, mas é tarde demais. No inferno não há separação de classes entre ricos e pobres. Todos se misturam naquele lugar. Eu vi pobres, ricos, negros, pardos, brancos e morenos, todos no mesmo lugar. Todas as religiões, culturas e línguas estão naquele lugar. Pessoas desde o tempo de Abraão e de várias épocas, chegando até os nossos dias. Então, o Senhor Jesus me levou em um lugar no inferno onde vi um homem mendigo. Jesus disse: "Enviei o meu servo a esse homem, e todos os dias ele levava comida e suco. A palavra foi pregada, mas ele não quis entregar a sua vida a mim, e amanheceu morto por causa do frio." O cobertor que esse homem ganhou não foi o suficiente para lhe proteger do frio. Então o mendigo gritava e dizia: "Eu não mereço esse lugar por viver uma vida miserável na terra. Eu mereço o céu, isso não é justo." Aquele pobre mendigo tentava se justificar que não merecia o inferno por viver uma vida pobre e miserável na terra. Então o Senhor me mostrou cristãos no inferno em vários tipos de prisões. Isso significa que não foram libertos. Eles se esqueceram de santificar as suas vidas, olhando para as falhas dos outros. Eles diziam: "A mulher do pastor não se santifica, então não precisamos se santificar." Mas eles sabiam que era pecado, e mesmo assim quiseram se espelhar em seus líderes. Eles, quando eram vivos, diziam entre eles: "Vi o pastor caminhando de short e camisa sem manga. Se fosse pecado, ele não andaria assim. Até a sua filha vai à praia de biquíni." O outro grupo não santificava suas vidas e viviam acusando e julgando os ímpios, dizendo que vão para o inferno. Também contemplei um pastor no inferno por tolerar o pecado em sua igreja. Ele sabia do pecado do povo e mesmo assim não conseguiu corrigir o rebanho. Jesus disse que tocou várias vezes no coração dele para pregar a santidade, mas ele resistiu ao Espírito Santo. Usou até um servo para falar para ele pregar. Ele não se arrependeu e não deu ouvido, sendo rebelde, até que a paciência de Deus chegou ao limite. A morte tocou nele por escolher andar nas trevas, rejeitando a verdade. Lá no inferno também viu uma mulher que não se converteu a Jesus por enxergar defeitos em todas as igrejas. Ela andava em uma igreja muito liberal e se sentiu envergonhada, pois dizia que o povo não se converteu por ser igual aos que estão no mundo. Depois, ela foi para uma igreja rígida e não suportou a doutrina. Ela disse que era doutrina de homem e não precisava de tudo aquilo. Infelizmente, ela morreu sem assumir o compromisso da salvação. O tempo passou, a morte chegou e ela está no inferno. Jesus também me mostrou cristãos no inferno que, ao invés de ajudar os desviados a voltar,
condenaram eles, fazendo-os se afastarem mais do caminho do Senhor Jesus. Quando os desviados saíram da igreja, esses cristãos falavam mal deles e criticavam eles. Os desviados magoados nunca mais voltaram para o caminho de Jesus e prometeram nunca mais pisar os pés em alguma igreja. Esses cristãos que fizeram isso estão no inferno. O Senhor Jesus também me mostrou um pastor no inferno por amaldiçoar um cristão que saiu de sua igreja para ser membro em outra igreja. Não devemos amaldiçoar aquilo que Deus criou, que é a sua imagem. Eu vi uma moça no inferno por se masturbar. Às vezes ela manuseava objetos para sentir prazer. Eu vi também um cristão que fazia tatuagem em seu corpo por não achar que era pecado. O demônio da tatuagem saiu com a mesma aparência do desenho e começou a torturar esse rapaz no inferno. O demônio também tinha uma tatuagem e parecia uma fera. Satanás estava sentado no seu trono. Ele estava elegante, mas de repente aquela capa de boa aparência caiu e se transformou em um monstro horrível. E quando ele olhou para os cristãos sofrendo no inferno, deu uma gargalhada espantosa. Ele estava muito feliz. Ele disse aos demônios: "Estamos vencendo a igreja. Veja aí a minha vitória. Olha quantos cristãos estão nesse lugar. São os nossos prêmios." A batalha por levar essas almas foi difícil, mas conseguimos. Então eu vi quando Satanás deu ordem para um demônio terrível ir à igreja. O objetivo é trazer aquela alma ao inferno. Um demônio horrível de 3 metros se levantou e subiu à terra. O Senhor Jesus me mostrou cristãos no inferno por cometer pecados em ocultos, sem ninguém saber. Esse grupo de cristãos esconderam seus pecados dos seus pastores para não serem corrigidos. Mas de Deus, ninguém pode se esconder. O Senhor Jesus também me mostrou a terra e vi milhares de olhos de fogo espalhados pelos 4 cantos do mundo. Esses olhos não fechavam e estavam observando tudo. Jesus disse: "Os olhos de Deus estão por toda a terra e nada poderá ser escondido de mim." As pessoas e as leis da terra são injustas. Inocentes pagam por crimes por falta de provas, mas a lei de Deus é justa e a sua medida é certa. O Senhor Jesus me mostrou o lugar dos falsos profetas e fundadores de seitas. E do outro lado desses fundadores, eu vi milhões de pessoas que eles trouxeram ao inferno por causa de suas seitas. Essas pessoas amaldiçoavam os seus fundadores das seitas por terem jogado eles no inferno. Também vi no inferno uma falsa profetisa. Jesus disse: "Ela está aqui nesse lugar por inventar heresias, profetizou mentiras e ainda tinha ligação com os satanistas que a ajudaram em seu ministério a crescer. Ainda ensinou os seus membros a guardar os sábados, pisando na minha graça. Aquele que quiser viver na lei, que nunca peque. Foi para isso que eu fui sacrificado. Quem escolher a viver na lei terá que se salvar por ela, sem cometer nenhum pecado, igual a mim. Todas as seitas que rejeitam a minha graça rasgam o contrato da nova aliança. Quem viver no contrato da velha aliança será amaldiçoado e irá para o inferno. Essa mulher que está vendo, ela mentiu dizendo que não existe o inferno e agora ela está aqui no inferno. A semente que essa mulher plantou no passado ainda produzem desgraças e perdição aos que acreditavam em seus ensinos. Eu vi como os demônios atormentavam aquela mulher. Quanto mais almas desciam ao inferno por causa do seu ensino, mais ela era atormentada. Desde a fundação de sua seita até agora, milhões de almas estão vindo para o inferno. Jesus disse: "Testemunhe para mais almas, para que venham ser salvas e subimos ao céu." Eu estava em um campo lindo, cheio de flores. Um paraíso, lindo como uma paisagem colorida e brilhosa, esplêndido. Uma cidade cheia, murada de ouro puro e fino. Uma arquitetura celestial fantástica. O que o ímpio faria para morar nesse lugar? O anjo veio até a mim e Jesus nos deixou a sós.
Chegou então outro anjo com um livro na mão e parou de frente. O anjo abriu o livro e mostrou a data que eu me converti, mas o meu nome estava apagado por não viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. O anjo pegou outro livro diferente, que é o da condenação. E quando vi meu nome ali, comecei a chorar. O anjo disse: todos os nomes que estão escritos naquele livro não herdarão a vida eterna. Eu queria muito morar naquele lugar, mas a minha condição de vida não permitia, por ser indigna de ficar ali. O anjo me disse que eu olhava a vida alheia e não enxergava os defeitos da minha vida. O anjo disse: está na hora de olhar para a sua vida e ver como ela está diante de Deus. Um espelho de ouro, cujo vidro não existe na terra, resplandecia. Aquele espelho espiritual apareceu diante de mim e revelou todos os meus pecados. O meu rosto estava cheio de rugas, a minha aparência era de uma idosa. Eu queria remover aquelas rugas para melhorar a minha aparência. Fiquei preocupada, pois eu só tinha 16 anos. O anjo disse: não se preocupe, são as marcas da imperfeição do pecado. Embora seja jovem, o seu espírito é velho e já está chegando a morte para ele. Se não nascer de novo, irá morrer. O seu limite de vida está acabando. O salário do pecado é a morte. Essas rugas é o pecado do orgulho, do egoísmo, da falta de amor para com Deus e da maldade que está em seu coração. Você se considera perfeita, não aceita a correção e também não se corrige a si mesmo. Está esperando que Deus venha lhe corrigir. Não deixe chegar a essa ocasião de sentir o dedo divino tocando na sua vida. Então eu disse para o anjo: eu sou tão jovem para morrer. Irei primeiro do que os meus pais? O anjo disse: para Deus, a idade na terra não significa nada. O seu tempo de vida é medido no céu. A sua aparência espiritual é de uma idosa que já está quase morrendo. Eu não aceitava pessoas da igreja louvar melhor do que a mim. E quando as servas de Deus visitavam a minha igreja, as pessoas falavam bem delas, e a inveja me fazia dizer que elas não eram tão ousadas como pareciam. O diabo me usava a ridicularizar os servos de Deus, colocando defeitos onde não tinha. Nunca qualificava as pessoas que Deus usava. A inveja de querer ser igual a essas pessoas brotava em meu coração. Não admitia a realidade de ver pessoas sendo usadas. Não aceitava essa situação. No fundo do meu coração, eu sabia que não tinha esses privilégios de ser igual a eles. E isso me corroía por dentro. Eu era orgulhosa e não aceitava ser a pior de todas. O anjo me fez conhecer os meus defeitos e eu me arrependia de tudo. Ele pregou para mim a verdadeira doutrina que um servo de Deus tem que saber. Foram ensinamentos que na minha igreja nunca falavam. O anjo disse: agora volte para a terra. Quando terminou de dizer essa palavra, o meu espírito estava no meu corpo e eu me levantei do chão. Eu vi a mulher que me trouxe a profecia e disse que iria mudar de vida. A conversão chegou para mim pela primeira vez depois de 3 anos na igreja. Aquela mulher se despediu de mim e foi embora. Ela foi uma pessoa enviada por Deus que me fez entender o que Ele queria de mim. Fui para a igreja e falei da minha experiência ao pastor. Ele ficou ofendido quando eu disse que a igreja inteira estava no pecado. A congregação inteira começou a me perseguir. Fui humilhada. Eles diziam que eu queria ser santa demais. O pastor disse que eu estava com delírios e com heresias para destruir o ministério. Olhei para o rosto do pastor cheio de ódio. A sua face se transfigurava em rosto de um monstro horrível. Quando olhei para a igreja inteira, os seus rostos eram de monstros. O Espírito Santo falava na minha mente. Eles perderam a imagem e a semelhança de Deus e assumiram a face e a semelhança do seu mestre para quem eles servem. O pastor me tirou do grupo de louvor. Não podia mais cantar. Ninguém falava mais comigo. Estava sendo desprezada por todos. Eu era estranha no meio de um povo. Voltei para casa e os meus pais que congregavam no meu ministério disse que eu não deveria ter falado as minhas experiências e me repreendeu. Chamei os meus pais e disse: e em quem eles iriam acreditar, em mim ou no pastor?
A minha mãe disse: filha, você sofreu uma mudança espiritual tão linda. Não é mais uma moça rebelde com os pais. Por causa de sua mudança, eu vou acreditar em você e não no pastor. O meu pai disse que o pastor é a autoridade da igreja e que não podemos se rebelar com aqueles que Deus ungiu para ser autoridade na terra. Então meu pai disse: se o pastor estiver errado, Deus irá me mostrar. Naquela mesma noite, o meu pai sonhou com a igreja inteira. O pastor pregava no púlpito e tudo estava muito escuro. Havia faltado energia. O meu pai olhava para o lado onde eu estava sentada e uma luz estava em cima da minha cabeça. Quando aquela luz tocou na minha cabeça, o meu corpo resplandecia todo e brilhava como uma estrela. O meu corpo subiu por cima do teto e desapareceu. A igreja inteira ficou apavorada e dizia: Jesus veio e nós ficamos. Ele já arrebatou os seus escolhidos. Então meu pai acordou assustado. Me abraçou pela manhã e pediu perdão a mim. O pastor me excluiu da sua igreja. Eu orei a Deus e pedi para ele me mostrar uma igreja que fala a verdade e que a mim foi revelada. Deus preparou uma igreja séria para eu e a minha família.